Fala turma, Cristiano Dallagnol aqui, mais um vídeo então explicando mais sobre o cultivo de cogumelos, como simplificar tudo isso, simplificar problemas que podem acontecer, que a ideia é essa, né, que podem acontecer no momento do cultivo. Para quem vem acompanhando recentemente, eu mostrei que os cogumelos, o shimeji principalmente, ele apareceu alongado. A estipe dele, a estipe seria o caule do cogumelo, ele apareceu muito maior do que deveria acontecer. E o que pode ser isso? Isso aí representa que o CO2 dentro do local de produção, da estufa, do barracão, seja o que seja, está uma concentração maior do que deveria para que o cogumelo ficasse mais bonito. Então o que acontece? Vamos pensar assim no metabolismo antes do cogumelo. O cogumelo ele tem um metabolismo similar ao reino animal, ou seja, ele vai utilizar o oxigênio e vai dispensar, vai liberar o gás carbônico, o CO2. É tóxico? Não é tóxico, tá? O que acontece? Só que para ele, no momento do crescimento, ele precisa de ar, mais de oxigênio. E se houver uma concentração maior de CO2, é como se ele quiser alongar, ficar mais comprido para tentar encontrar oxigênio. Então por isso que ele fica com esse tipo alongada. Na tradução nós utilizamos a palavra estiolados, que é quando o shimeji ele fica mais comprido, tá? Mas outros cogumelos também vão ficar dessa maneira, tá? O shimeji é o que é o mais comum, mas vários cogumelos podem ser afetados de acordo com a concentração de CO2 mais elevada. Como que a gente pode identificar isso e resolver isso de uma maneira mais fácil? Como eu falei, dá para resolver isso, 1 segundo dá para resolver. Então, assim, ó, quanto mais a gente entende sobre o negócio, mais rápido a gente consegue simplificar isso de uma maneira muito barata, de uma maneira mais sem custos e, claro, que vai conseguir resolver isso já imediatamente. Para isso, eu vou estar utilizando esse aparelho aqui, tá? Ele não é caro, até posso colocar o link dele, ele funciona muito bem. É um medidor de CO2. Isso aqui vai ficar na casa aí dos... já faz tempo que eu não sei agora qual que é o valor dele, mas acredito que em torno dos 150, 170 reais, tá? É um medidor de CO2. E ele precisa ser ligado, claro, óbvio. E aí vocês podem ver que tem uma contagem aqui, ó, de 120, ou seja, vai precisar de 2 minutos para calibrar. A calibração, existem vários modelos, alguns, claro, isso aqui também é digital, mas alguns modelos que é mais, um modelo um pouco diferente, sem botões, sem nada, mas esse aqui eu tenho utilizado, funciona muito bem, eu confio nisso aqui. Se quiserem comprar outros, fiquem de acordo com o que vocês acharem melhor, mas esse aqui tem utilizado, tem um preço muito bom e funciona perfeitamente. O que dá para entender, que é muito importante, esse aqui, por exemplo, ele faz a leitura nessa parte aqui atrás, vocês podem ver, tem alguns vazamentos, dá para ver que aqui tem um sensor que ele vai estar captando o CO2 para identificar. Então o que a gente deve fazer? Não precisa pensar muito, é só não tapar esse local aqui, tanto no momento da medida, quanto no momento da calibração, tá? Porque isso realmente pode afetar. Então 2 minutos, deixando, já passou 1 minuto, ele vai ter algumas outras medidas, aqui tem temperatura, tem o percentual aqui de umidade relativa do ar, mas a gente vai agora deixar então passar 1 minuto e depois a gente vai lá para dentro da estufa, identificar a concentração de CO2 que está lá dentro e a gente vai ver como resolver isso, tá? Tem maneiras, já vou estar aqui, enquanto ele vai calibrando, já vou estar explicando mais sobre isso, tem a maneira de controlar isso manualmente, que é o que eu vou estar mostrando hoje, e também tem a maneira de controlar isso automaticamente. Qual que é a diferença entre um e o outro? Custo, tá? Maneira manual, o preço vai ser, esse aqui vai ser o nosso custo, 150, 160 reais, e o modelo automático, ele vai ficar na casa dos 1.500 a 1.600 reais. Por isso que a maior parte dos produtores de cogumelos não utilizam. Não é que não seria bom negócio, alguns têm. Aí vai uma questão da pessoa às vezes querer adaptar, querer utilizar ou não. Simples assim. Então a pessoa já está tendo um bom retorno financeiro, já quer utilizar, não tem problema porque não utilizar um desses. Se a pessoa como é feito 2 colheitas nos cogumelos diariamente, então no momento a pessoa pode aferir e ir lá qualquer coisa e dar uma controlada, também não vai ter nenhum problema. Olha só, já está funcionando. Vamos ver, deixa eu até ligar a luzinha aqui. Vocês podem ver aqui, ó, o que a gente vai estar utilizando é esse primeiro valor aqui em cima, ó. Ele deve estar em 385, 390. Quer dizer que está nesse valor? Não. Acredito que a concentração de CO2 aqui esteja até mais baixa do que isso, porém esse aqui é o valor mínimo que ela oferece. Tem problema? Não tem nenhum. Porque a concentração de CO2 que a gente deseja no nosso local de produção de cogumelos, voltado para o shimeji, é entre 400 a 600.
Dos cogumelos comestíveis, que são cultivados, o shimeji é o que é mais sensível ao CO2. Então ele vai ficar um pouco mais alongado. Se fica mais alongado, vai ter algum problema no sabor, vai ter nenhum problema. Só que ele pode até produzir um pouco menos e esteticamente ele pode ficar um pouco mais feio. Eu vou estar mostrando para vocês como que ele vai funcionar. Olha só, eu vou estar aqui assoprando, ó. Espero que tenha subido o valor. Ele demora um pouquinho, mas deve ter subido aqui, ó. Está em 716. Agora rapidamente vai estar baixando, vai estar retornando os valores normais. Ele tem um pequeno atraso, mas normal. Já está baixando de 300, 460, enfim, ele vai estar agora regulando. Posso até mexer aqui, vamos ver se ele baixa mais rápido. Já está em 409, simples assim porque agora eu facilitei a entrada. Como eu estava falando antes, falando sobre essa entrada, se eu tapar simplesmente, vamos ver se vai acontecer, ó, o valor também vai estar subindo. Ó, já vai estar subindo, está em 410, 415, podem ver que ele vai estar subindo. Isso porque ele identifica, tem algum problema, claro, o sensor vai parar de fazer a leitura, então ele também vai afetar. Por isso nunca utilizar, por exemplo, medindo dessa forma. Por isso que é importante a gente saber onde está o sensor, para que a pessoa não cometa esse erro aqui, certo? E aí, mensure da maneira correta. Vou agora lá para dentro, e aí vou estar mostrando para vocês como que eu vou fazer na prática, mensurar, avaliar e depois então corrigir o ar. Bora lá! Olha aqui como que ele está bem alongado, esse cogumelo aqui, tá? Aqui tem duas explicações para isso. Uma delas, com certeza o CO2 está elevado aqui na sala. A temperatura aumentou, por causa disso a ventilação, o metabolismo dos cogumelos também aumentou, por causa disso teve uma elevação do CO2. Outro motivo é que como esse aqui já está na terceira ou talvez até na quarta frutificação, ele está vindo lá de dentro do bloco. Isso também acaba lá dentro, o interior está um pouco maior a concentração de CO2 e por causa disso que ele vai ficar mais alongado. Por isso então a gente vai ter que corrigir esse CO2. O que acontece? Ontem é que eu identifiquei o CO2 mais elevado, então para isso, claro, obviamente, já corrigi ontem mesmo, né, essa questão do CO2. Vocês podem ver aqui a concentração que está do CO2 aqui dentro. Deixa eu até apertar aqui o botão, não sei se vai ficar claro, mas está em torno de 395, está em torno disso, tá? Agora há pouco estava 420, aí ligou o exaustor, já logo baixou. Então a concentração de CO2 aqui está muito pouco maior, talvez, do que está lá fora. Tá? Claro que lá fora também, não, como eu falei, lá não baixa de 385. Aqui está batendo aqui, ó, 390, 400. Claro, ontem eu identifiquei isso. Vocês viram aqui que o cogumelo ele já cresceu muito de ontem para hoje, aqui aumentou bastante a temperatura, aqui a colheita hoje foi grande, porque estavam vários dias mais frios. Então, como dá esse choque assim de dias muito frios e depois dá um dia muito mais quente, é normal então dar esse aumento do CO2 por causa do metabolismo dos cogumelos, dos fungos, né, que ele aumenta, com isso também tem uma elevação do CO2. Ontem já corrigi, então tive agora, vai levar em torno de 2 dias a 3 dias para que os próximos cogumelos então eles fiquem já no tamanho normal. Simples assim. Tem esse pequeno delay, né, que a gente vai ter que fazer na colheita. Aqueles cogumelos que já ficaram alongados já desde o início, eles não vão ser corrigidos. Então agora é uma questão de agora os próximos que estarão vindo já virão de uma forma muito mais natural, muito mais bonitos e também vai aumentar a produção a partir disso. Tá bem? Então agora eu vou estar mostrando como que eu já regulei, no caso eu regulei ontem, mas como que pode ser ajustado de uma maneira muito rápida o funcionamento dos exaustores para agilizar esse processo e em questão de pouco tempo já corrigir a concentração de CO2 dentro da nossa sala de produção. Bora lá então, vamos ver agora em menos de um segundo como que dá para corrigir a concentração de CO2 aqui dentro da sala. É com esse camarada aqui que eu vou estar regulando o funcionamento dos meus exaustores, tá bem? Então aqui, como é que funciona isso aqui? Primeiro, o que é isso? Isso aqui é um temporizador cíclico,
tá? É um timer. Timer, temporizador, é a mesma coisa, né? Um em inglês e outro em português, mesma coisa. Acontece que esse aqui é o cíclico. Ah, eu posso utilizar um analógico, que lá que é um círculo que fica girando? Não, não pode. Posso utilizar um digital? Não, não pode. Tem que ser esse daqui, tá bem? Não gastem dinheiro à toa, tem que ser esse. Porque a regulagem dele é... O digital vai dar uma trabalheira para você regular, em cada vez que vai regular vai levar um dia inteiro, porque vocês vão ter que programar para a vida inteira, e o analógico é de 15 em 15 minutos geralmente, então não vai funcionar, tá bem? Foca nesse aqui que aqui funciona. Além desse temporizador cíclico, também tem tem um cíclico universal, que é o quê? Vocês podem reparar que aqui está em minutos, 30 minutos, 30 minutos. O universal, vocês podem programar ele. Tá? Ele vai ter mais, acho que são 8 chaves para regular, para fazer como fosse fazer uma programação nele, que eu posso programar em vez de 30 minutos, posso programar que seja 30 segundos, 30 segundos, 5 segundos, 5 segundos, ou seja, vai funcionar para muita coisa, tá? Nesse aqui eu tenho esse minutos, tá? Não comprem segundos, sempre comprem minuto, que vai ser o melhor. Como é que vai ser utilizado isso aqui? O tempo que está em cima, vocês podem ver que está mais ou menos vai estar uns 13 minutos, é o tempo que vai ficar ligado. O tempo que está embaixo, 60 segundos, é o tempo que ele fica desligado. Não se baseiem jamais nesses valores para vocês. Esqueçam os valores, tá? Por quê? Porque cada estufa é uma vai ser redonda, outra vai ser quadrada, outra vai ser retangular, alongada. Então, isso vai impactar muito, tá bem? Então, por isso, cada um tem que ser de acordo com o método que vai ser utilizado, com o local, com a estrutura, com a quantidade de blocos, com a temperatura, com várias coisas, por isso é bom ter um medidor de CO2. Agora, como regular? Falei que ia dar em menos de 1 segundo. É só vir aqui, girar um pouquinho e pronto. Já aumentei, por exemplo, em 2 minutos o tempo que vai estar ligado. Um exemplo. Pronto, já regulei, ele vai estar funcionando muito mais, tanto o meu exaustor de entrada quanto de saída, e assim ele vai estar melhorando. Depois, para me certificar, daqui a um certo tempo, eu vou lá e mensuro o CO2 dentro da sala. Regulou, funcionou, está em concentrações ótimas? Perfeito. Simples assim.